Sejam bem-vindos ao penúltimo episódio do Fora de Escritório. Hoje, a partir de Viana do Castelo, a Princesa do Lima vai-nos trazer uma conversa com uma solicitadora, a nossa convidada, que nos vai permitir perceber a parte empresarial e o quão importantes são as relações laborais do ponto de vista de quem nos emprega, e não só do trabalhador. Convosco, neste episódio, Cláudia Cerqueira. A assessoria jurídica preventiva é um tema que me é muito caro, porque, na realidade, e já diziam os antigos, mais vale prevenir que remediar. E hoje também, nesta conversa, vamos falar um bocadinho sobre esta verdadeira importância de prevenir ao invés de remediar, quer nas empresas, quer também na vida pessoal e particular de cada um de nós. Olá Cláudia, muito obrigada por teres aceito este convite e estares aqui à conversa connosco, na tua Princesa do Lima. Olá Marta, Olá. Antes de mais, muito obrigada, é um gosto para mim poder estar aqui contigo e fazer parte deste teu projeto tão bonito que me parece tão importante para todos, para os profissionais das diversas áreas. Eu acompanho e tenho visto. E por isso teres-me convidado para mim é mesmo um privilégio. Obrigada. Para nós é que é uma honra ter-te aqui. Olha, e precisamente porque tu estás relacionada com uma área que eu acho que é pouco falada, ou melhor, não é que seja pouco falada, mas está muito vocacionado para o empreendedorismo enquanto pessoa sozinha. E eu creio que nós devemos também fazer aqui uma breve introdução e compreendermos o outro lado do empregador. E se calhar começávamos pelo início, passa a redundância, não é? Mas neste sentido, que é, todos nós sabemos quais são as obrigações que abrir uma empresa traz, mas se não me falha a memória, nenhuma delas contempla apoio jurídico. Isso. Não será fundamental? Pergunto. Perguntas bem. Isso é uma das coisas que eu habitualmente digo sempre quando as pessoas me procuram para constituir uma empresa, ou até já constituíram uma empresa e têm uma situação qualquer. E eu já disse isto muitas vezes e continuo a dizer. É engraçado como a lei prevê que uma empresa tenha obrigatoriamente ter um contabilista certificado, e é muito importante, mas em lugar nenhum se fala da assessoria jurídica. Então, desde logo, isto começa na base. Quando alguém pensa constituir uma sociedade, e divulgou-se muito nos meios de comunicação social, as empresas na hora, portanto as pessoas vão à conservatória, constituem na hora a empresa, mas depois isto não é cimentado. Ninguém questionou. Não é facilitador, não é? Sim, ninguém questionou, e na conservatória os funcionários também não têm nem esta predisposição, nem até esta obrigação, chamemos-lhe assim, de questionar. Olha, a empresa vai ter que objeto? Claro. E esse vai ser o objeto sempre, ou há a possibilidade de ter outro objeto. E o capital social, como é que vai ser? É realizado agora? É realizado daqui a um ano? E quem são os gerentes? E quais são as obrigações? E qual é a sede? E isto tudo, cada um destes temas dá muita conversa, dá muita informação e precisa precisa mesmo disso, de muita informação para poderem ser tomadas as decisões de consciência e em conformidade. Portanto, eu gostava muito que passasse a ser obrigatório, quando há a constituição, antes até de haver a constituição de uma sociedade comercial, mas pelo menos quando é constituída uma sociedade comercial, que haja obrigatoriedade de haver esta assessoria jurídica. E desculpa interromper, mas na minha perspectiva, e vais-me corrigir se eu estiver errada, eu presumo que isto vá, não sendo obrigatório, mas havendo aqui uma consciencialização no sentido do quão importante é o apoio jurídico, acaba por funcionar como uma prevenção para problemas futuros. Certo. E eu também sou muito apologista disso. Aliás, eu acho sempre, e não é à toa que o provérbio, que é muito antigo, dizia isto: mais vale prevenir que remediar. Portanto, eu acho sempre que os ditados populares têm lógica. Sim, têm. Eu sou adepta. Eu também. Sim. E, portanto, acho sempre que têm muita razão de ser na sua gênese, e esta é uma delas. Então, às vezes as pessoas dizem, mas fica caro ter assessoria jurídica. Pois, mas também já disse isto e já desafiei algumas pessoas a fazerem esta, com empresas que até já estão constituídas há algum tempo, que é, quanto é que custaria uma avença mensal de assessoria jurídica e quanto é que eles já pagaram em ações judiciais, em coimas e isso?
Claro. E todos aqueles que aceitaram o desafio, Sim. é engraçado, Uhum. todos aqueles que aceitaram o desafio têm muito mais dinheiro gasto porque não apostaram numa assessoria jurídica preventiva do Sim. que se o tivessem feito. Claro. Porque sim, é um valor, é um dinheiro mensal, mas eu acho que não é um custo, acho que é um investimento. Se calhar é um investimento em paz, não é? Porque Sim. depois paz jurídica para levar a empresa para a frente, digo eu. Sim, aí está um termo que eu também uso muito, que é comprar a paz. Eu uso muito, às vezes na resolução de algumas questões que nos vão sendo colocadas, eu às vezes digo isto. Esta situação é comprar a paz, porque às vezes há acordos e há cedências e há sempre alguém que tem que ceder mais que o outro e isto faz parte. E então eu habitualmente uso muito este termo que é estamos aqui a comprar a paz e comprando a paz. E este é o preço. É o preço. É o preço. Exatamente. Até porque quando nós falamos em empregadores, nós estamos precisamente a falar de alguém que não vai fazer uma empresa sozinho, vai ter relacionamento com pessoas, vai ter que contratar minimamente alguém e eu não quero de maneira nenhuma ferir suscetibilidade, mas é o que eu penso, que não adianta nós estarmos a fazer um contrato que supostamente está minutado ou que há outro profissional que já colabora connosco que nos dá. De que maneira é que esta assessoria também pode auxiliar e colaborar positivamente para estas relações no âmbito das empresas? Olha, exatamente desta forma e por aquilo que tu desde já disseste. Primeiro, partimos já deste pressuposto que é, como não há duas pessoas iguais, não há duas relações contratuais iguais. Mesmo que até possa ser um trabalhador que é contratado para a mesma função que um outro que já está na empresa, há sempre aqui algumas nuances, há sempre algumas coisas que são importantes de acautelar. E há sempre a necessidade, até porque a própria lei, nós sabemos disto, lidamos todos os dias, e eu costumo dizer que há sempre, nós vivemos num país onde a fluência legal é, todos os dias há muitas coisas novas. E se até para nós que estamos no meio, temos esta exigência de estudar, de procurar, de atualizar, como é que alguém que não tem esta veia jurídica, que não tem este conhecimento, que muitas vezes não sabe sequer onde é que se procuram as atualizações da lei, vai pegar num contrato que foi feito há um ano ou há 6 meses, até pode ter sido feito ontem, e ontem estava muito bem feito, e hoje tem alterações e atualizações. Portanto, esta necessidade de constante atualização e até a segurança que isto dá aos empresários, parece-me, também sou empresária, além de solicitadora, mas parece-me de facto algo de muito importante para se colocar nos dois pratos da balança, aquilo que nós vamos ganhar com este investimento e aquilo que este investimento custa. Depois não é até porque só... há eu sei que as pessoas não gostam quando eu digo isto, mas há um coitadismo do trabalhador. Sim. No fundo, nós não podemos despedir um trabalhador porque nos lembramos que sim, ou porque há qualquer tipo de incompatibilidade, e eu presumo que tenhamos que proteger ambas as partes. Claro, nem desproteger o empregador em benefício da lei laboral, nem desproteger o trabalhador, porque o empregador quer ter ali ratoeiras, não é? Claro que sim, essa importância e essa consciência. Costumo dizer que os direitos e os deveres não são, nenhum deles é mais que o outro. Eles têm que existir e coexistir numa relação de igualdade. Nem os trabalhadores têm só deveres, nem os empregadores têm só deveres, e o mesmo acontece para os direitos. Há direitos e deveres para o trabalhador, há direitos e deveres para o empregador, e é até muito importante que todos conheçam esses direitos e esses deveres. Portanto, a existência dos contratos, e falamos de contratos de trabalho, como falamos de contratos de prestação de serviços, como falamos de todos os outros contratos que envolvem a atividade empresarial, porque faz sentido. Há muitos anos atrás, na universidade, o professor de Direito dizia-nos, quando nós entramos num supermercado para comprar uma garrafa de água, estamos a celebrar um contrato de compra e venda. Exatamente. Portanto, sim, é verdade, é um exemplo clássico. Não é? Portanto, nós não vamos redigir esse contrato, mas nós sabemos que temos ali, numa relação tão simples, direitos e deveres. E isto tem que ser uma consciência constante
quer para os trabalhadores, quer para os empregadores. Claro, a segurança, não é? E eu concordo também quando tu dizes essa questão do coitadismo, porque na realidade, e nós sabemos, temos também já muitas decisões dos tribunais de trabalho que vêm com muita frequência dar razão aos trabalhadores em algumas situações laborais e, portanto, isto também advém muito destas situações, mas também as há em sentido contrário. Portanto, isto não significa que aos trabalhadores é permitido tudo e os empregadores são sempre aqueles que ficam penalizados. Também não é assim. Mas assessorando empresários e sabendo que esta é, não quero dizer a tendência, mas a maior tendência dos tribunais, pois então nós temos ainda mais um dever acrescido, nós assessores de empresários e os próprios empresários, de se protegerem nestas situações. Há muito, eu acredito que agora isso já está dissociado, mas todos nós minimamente conhecemos qual é o papel do advogado neste tipo de assessorias, chamemos-lhe assim. Na tua perspectiva, que és solicitadora, diz-nos qual é o papel que vocês desempenham e a importância também de poder socorrer-nos, entre aspas, da vossa ajuda nesta que é a prevenção das empresas, não é? Olha, é muito pertinente essa tua questão, até porque eu sou uma defensora acérrima de que advogados e solicitadores não são inimigos, antes pelo contrário. Eu também acho que não. Pelo contrário, até porque se fosse assim, nem fazia sentido estarmos aqui sentadas a ser na duas. parte dos registros que eu não percebo muito. Pronto, mas vocês assim, correm à minha frente. Eu acho que é sobretudo isto, ou seja, há algumas matérias em que de facto os solicitadores estão mais aptos porque a sua carreira académica os leva mais para aí, como existem outras, e bem, como existem outras em que de facto os advogados estão mais vocacionados, porque é assim, já vem assim desde o tempo da universidade, e é nomeadamente as questões judiciais, até porque nós não temos competência em todas, independentemente do valor. A nossa competência é mais reduzida e por isso é que eu considero que é também muito importante esta questão das parcerias. Portanto, e complementar, eu acho que o futuro será sempre por aí. E eu também concordo. Portanto, por que não haver uma assessoria jurídica que é em parte prestada pelo solicitador e, noutra parte, complementada pelo advogado? Sim. Por que não? Porque se nós virmos nesta questão de base da celebração dos contratos, da lei, das atualizações, nós na realidade, e eu também não quero ferir suscetibilidades, mas estamos à vontade. Nós estamos em pé de igualdade. Claro. Temos depois, obviamente, se estivermos a falar de registros, se calhar se estivermos a falar da própria constituição da sociedade comercial, de como é que isto se processa, dos registros, qual é o prazo, este tipo de coisas, se calhar o solicitador tem uma outra sensibilidade. Diferente, sim. E se calhar numa ação judicial o advogado tem maior sensibilidade e até maior experiência, portanto está tudo bem. Acho isto, que se tivermos que escolher numa fase inicial, é escolher pelo profissional que ao empresário faça mais sentido. Claro. E o profissional que o empresário escolher, se é que eu posso dar alguma sugestão e algum conselho, poderá efetivamente fazer isto, que é perceber se há alguma matéria ou alguma fase do aconselhamento que não está tão à vontade, então aí celebra uma parceria com um colega e pronto, e vivemos todos felizes. Mas eu acho mesmo que estamos em pé de igualdade e esse aspecto para mim está mais do que ultrapassado, porque de facto nós somos seres sociais e portanto viver em sociedade, viver em parcerias, viver de outra maneira qualquer, eu acho que faz mais do que sentido. Agora, passando aqui esta parte, que conselho tu podes dar a quem nos está a ouvir e a ver também, relativamente a esta, portanto, nós falamos aqui, um bocadinho em resumo, da importância de uma assessoria preventiva, falamos também do papel do solicitador e agora eu queria que tu, por favor, nos elucidasses de que maneira é que nós podemos, lá está, tendo em conta essa prevenção, acabar por evitar que no futuro existam alguns momentos menos bons, porque a falta de conhecimento também nos pode levar a uma situação de
endividamento, por exemplo. Certo, olha, desde logo eu considero que há necessidade de haver formação para empregadores e trabalhadores, ok? Direitos e deveres, e acho que devia ser igual para todos. Há necessidade de se estabelecerem contratos muito claros, onde se diga tudo aquilo que tem que se dizer, de uma forma simples, porque depois também há esta coisa de só é bom se for muito difícil ou se tiver muitas páginas, e não tem que ser assim. Portanto, devidamente assessorado, pode ser tudo claro e pode ser um contrato com poucas páginas que diga muito. Criar procedimentos internos, criar regulamentos internos, gerir comunicações, isto tudo são, enfim, estratégias, se lhes quisermos chamar assim, que na minha opinião devem estar na base de qualquer empresa, porque vão permitir também que estas empresas cresçam convenientemente. Portanto, se eu tivesse que aconselhar, era formalizar tudo, sempre, escrever, porque aquilo que não está escrito, aquilo que está na cabeça de alguém, um dia vai cair no esquecimento. Ou, se às vezes der asneira, ninguém vai se lembrar exatamente porque é que fez assim, ou se de facto fez assim, ou se era normal fazer assim. Portanto, escrever sempre, tudo. Depois, aconselhar-se previamente, porque estamos aqui a falar da prevenção e ainda se trabalha muito do ponto de vista da resolução. Nós somos muito bons a remediar e isto é um problema. Quando nós somos muito bons a remediar, nós tendemos a esquecer-nos que prevenir é melhor do que remediar. E, por outro lado, olhar para os trabalhadores como parceiros e não como uma despesa. Esta conversa foi também aqui guiada por esta questão do investimento. Portanto, eu considero também que os trabalhadores devem ser vistos como parceiros e como investimento e não como despesa. Portanto, há aqui esta relação de proximidade e de igualdade. Sim. Cláudia, resta-me agradecer-te a tua disponibilidade e lá está, é isso mesmo. Muito obrigada por este bocadinho de conversa fora do escritório.